Olá, boa noite para todo mundo. Meu nome é Davi Thiago Conceição. Eu vou apresentar a videoaula de hoje, que vai falar um pouquinho sobre como a gente pode trabalhar a diversidade de dispositivos Android. Meus contatos estão aí na tela, se alguém tiver interesse em entrar em contato comigo no futuro, pode ficar à vontade. O que a gente vai falar na aula de hoje? Para começar, vou falar um pouquinho sobre a diversidade. O que é a diversidade de dispositivos Android, por que ela acontece, por que ela vai continuar existindo. Vou falar também alguns pontos positivos e negativos a respeito dessa diversidade de aparelhos, dessa diversidade de dispositivos. E para finalizar, a maior parte da nossa apresentação vai ser voltada para dicas e técnicas de como é que a gente pode lidar com essa grande variedade, essa grande diversidade de dispositivos Android que existem no mercado. Bom, antes de mais nada, o que é a diversidade, né? A diversidade nada mais é do que a coexistência de vários tipos de dispositivos Android, em diferentes tamanhos, diferentes configurações de hardware e até mesmo diferentes versões do sistema operacional. É importante observar que a gente sempre usa a palavra coexistência, ou seja, existem vários tipos de dispositivos Android que estão existindo ao mesmo tempo e interagindo entre si. Mesmo que a gente tenha vários formatos de aparelhos, com várias configurações de hardware, com várias versões do sistema operacional, a gente está sempre trabalhando para que toda essa variedade de dispositivos, toda essa diversidade de dispositivos continue trabalhando entre si. É muito importante porque um desenvolvedor cria aplicativos que permitam que essa grande variedade de aparelhos sejam alcançados e que permitam um aplicativo ser executado sem problemas nessa grande variedade de dispositivos. Ao mesmo tempo, é importante também que o desenvolvedor cria aplicativos que extraiam ao máximo as potencialidades de cada uma das configurações do Android que estão disponíveis aí, de cada configuração de aparelho, cada configuração de sistema operacional, entre as outras possibilidades. Essa grande diversidade, ela tem como principal causador, como principal raiz aí, o norte do sistema operacional Android, o grande norteador do sistema operacional Android, que é o quê? Que é a liberdade. As versões do código-fonte do Android estão disponíveis aí sobre várias licenças open source. Com isso, vários fabricantes, vários desenvolvedores podem ter acesso ao código-fonte do Android e podem criar suas próprias versões de sistema operacional, suas próprias versões de hardware com o sistema operacional embarcado. Então, essa característica que é muito forte no Android acabou gerando uma grande quantidade de fabricantes criando vários dispositivos diferentes, em formatos diferentes, configurações diferentes. Tudo isso tem sido abordado pela Google de forma cada vez mais atenciosa. Nós temos aí dispositivos que têm cada vez mais atualizações de software e tudo mais, mas é uma realidade que veio para ficar. Dificilmente nós vamos ter uma plataforma Android sem a chamada diversidade, ou também conhecida como fragmentação. Essa fragmentação acabou atingindo vários aspectos da plataforma. O mais conhecido é a fragmentação de tamanho e formato de tela. Como nós temos aqui na imagem, a gente pode ver, existem dispositivos Android aí com telas muito grandes, como os tablets, que alguns deles até ultrapassam a resolução Full HD, e ao mesmo tempo nós temos celulares com telas bastante pequenas e com interfaces bastante enxutas, bastante reduzidas. Nós temos, além do tamanho da tela, os formatos. Nós temos dispositivos com formatos que são os chamados formatos wide, nós temos outros dispositivos que não são exatamente wide, são mais quadrados. Todas essas considerações a gente tem que fazer na hora de desenvolver uma aplicação. Outros aspectos que foram atingidos também pela fragmentação são as versões do sistema operacional. Nós temos vários aparelhos que rodam versões diferentes do sistema operacional Android, já que as novas versões nem sempre atingem todos os aparelhos Android. Aliás, novas versões do sistema Android têm atingido apenas uma parcela dos aparelhos. Esse problema ele tem várias causas, mas não é o objetivo aqui da nossa aula de hoje falar sobre essas causas. O fato é que, às vezes, um mesmo aparelho com o mesmo hardware pode ser encontrado em mais de uma versão do sistema Android, dependendo de o usuário ter feito atualização ou não, ou o usuário muitas vezes não conhece muito do sistema Android e acaba tendo receio, não efetuando atualização. Muitas vezes
nós temos também uma atualização que é um pouco complicada, então acaba não atingindo parte dos usuários. Por isso que é importante a gente sempre dar atenção, não só à última versão do sistema Android, mas às versões anteriores e suportar essas versões anteriores, porque elas representam uma quantidade muito grande de usuários. Existe também a fragmentação da capacidade de processamento. Nós temos dispositivos Android com processadores de vários núcleos, ao mesmo tempo que nós temos dispositivos Android com processadores de núcleo simples. Nós temos dispositivos Android com processadores de última geração e grande capacidade de processamento, como dispositivos com capacidade de processamento um pouco mais enxuta, um pouco mais reduzida. Isso faz com que a gente tenha que ter um certo cuidado na hora de desenvolver nossos aplicativos para não exigir demais uma capacidade de processamento exagerada que o dispositivo pode não atender. Nós temos também a fragmentação dos dispositivos de entrada. No exemplo aqui eu estou apresentando uma tela touch, mas existem também vários dispositivos Android com teclado físico acoplado. Outros com um touch um pouco mais simples, que o usuário acaba tendo uma certa dificuldade de efetuar gestos, por exemplo, entre outras situações. Ao mesmo tempo que a gente tem dispositivos com tela touch bastante sensível, com bastante qualidade. A gente tem também a fragmentação dos sensores. Alguns dispositivos Android têm certos tipos de sensores de proximidade e tudo mais, enquanto outros não têm. Então é muito importante quando a gente desenvolve uma aplicação que depende de algum sensor, que depende de algum hardware, como por exemplo o GPS, a gente prestar atenção, verificar se esse hardware existe no dispositivo ou não, se a gente precisa desse hardware para que o nosso aplicativo faça sentido. Mais para frente nos slides eu vou falar um pouco mais sobre essa verificação de hardware para a gente entender um pouquinho melhor como é que a gente pode trabalhar com isso. Por fim, a gente tem a fragmentação da conectividade. A gente está vendo aí cada vez mais dispositivos com o padrão 4G chegando ao mercado, mas ao mesmo tempo existem muitos dispositivos que ainda não alcançaram esse padrão 4G, que ainda não estão com tecnologias de conectividade tão fortes. Bom, essa grande diversidade, essa também conhecida como fragmentação, mas essa grande variedade de dispositivos Android tem os seus prós e os seus contras. Nem tudo nessa diversidade é ruim. O principal ponto a favor da grande diversidade de dispositivos Android é o fato de que o usuário tem liberdade de escolha. O usuário pode escolher qual aparelho que se adapta melhor às suas necessidades. Por exemplo, um usuário que usa muitos aplicativos, usa uma quantidade grande de aplicativos, pode escolher um dispositivo com uma capacidade de processamento bastante forte, com bastante capacidade de armazenamento, por exemplo, bastante memória, que vai atender a necessidade dele de instalar muitos aplicativos no seu celular. Ao mesmo tempo, um usuário que quer um aparelho mais enxuto, um aparelho mais básico para o dia a dia, pode escolher um aparelho um pouco menor, quem sabe, mais portátil, entre outras características. Um usuário que gosta de fotos, por exemplo, tira muitas fotos, pode escolher um aparelho que tem melhor capacidade de fotografia. Assim como um usuário corporativo pode escolher um aparelho que atenda melhor às suas necessidades dentro do ambiente corporativo. Então, a diversidade de dispositivos Android, ela é muito positiva, porque ela permitiu que o Android entrasse em vários mercados, desde os mercados de celulares mais básicos, com menor capacidade de processamento e tudo mais, até o mercado de dispositivos mais caros. Isso foi um grande impulsionador do crescimento das vendas de dispositivos Android e da capacidade que o Android teve de atingir muitos níveis do mercado. Mas também a diversidade gera alguns contras. O principal deles é que a grande diversidade de dispositivos complica um pouco o desenvolvimento. É muito comum os desenvolvedores do seu dia a dia terem que acessar gráficos como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que vem lá do developer.android.com e que mostra como é que está a distribuição da versão do sistema Android na quantidade de aparelhos disponíveis no mercado. Então a gente pode ver aqui que boa parte dos aparelhos já estão com Jelly Bean e Ice Cream Sandwich, mas a gente ainda tem muitos aplicativos com o Gingerbread. Então, de tempos em tempos, a gente acaba tendo que consultar esse tipo de fonte para entender como é que está o mercado, o que a gente precisa trabalhar melhor. Aqui eu tenho também um outro gráfico que aponta que a gente tem uma certa variedade de formatos e tamanhos de telas. A gente tem a tela de tamanho considerado normal, que é um grande agrupador de tamanhos de telas, que ocupa a maior parte dos dispositivos, mas a gente tem também telas pequenas, telas grandes, extra grandes, e a gente tem, no gráfico da direita, a chamada densidade de pixel, ou seja, nós temos dispositivos com uma densidade de pixel, com uma resolução muito boa,
mas também temos dispositivos com uma densidade de pixel um pouco menor. Então, coisas que a gente tem que dar uma certa atenção. Bom, a gente já conhece um pouco da fragmentação, da diversidade dos dispositivos Android, a gente já conhece alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, mas como é que a gente trabalha com isso, né? Como é que é importante a gente lidar com isso no dia a dia? E nos próximos slides eu vou apresentar algumas dicas e técnicas que são dicas e técnicas que eu uso no meu dia a dia e que são bastante úteis para que a gente possa lidar com essa diversidade. Prestando atenção nesses pontos, a gente vai ver que trabalhar com uma grande diversidade de dispositivos Android não é tão complicado e não é tão ruim quanto pode parecer à primeira vista. Pelo contrário, é bem mais fácil e bem mais simples se a gente utilizar algumas técnicas básicas. Bom, antes de mais nada, é importante a gente pensar na diversidade de aplicativos Android desde o primeiro momento, desde que a gente começa a desenhar a nossa aplicação, fazer os primeiros esboços, os primeiros testes, tanto de tela como de funcionalidade e tudo mais. Então, é importante que desde o primeiro design, desde os primeiros desenhos da tela, a gente comece a pensar como é que a nossa tela vai se comportar nas diferentes dispositivos, nas diferentes configurações de aparelhos. É importante também a gente projetar uma tela que já tenha especificado, por exemplo, itens como é que um componente da tela, como é que um elemento da tela vai se redimensionar conforme o tamanho da tela, como é que a proporção dele vai se redimensionar, como é que vai ficar a proporção dele em relação aos componentes. E mais importante que isso, a gente evitar de trazer vícios de outras plataformas, como por exemplo, a gente querer posicionar componentes de maneira através de coordenadas x e y, por exemplo, a gente tentar dar tamanhos fixos para dispositivo, para componentes dentro da nossa tela. Então esse tipo de comportamento a gente tem que evitar ao máximo trazer para a plataforma Android. A gente tem que sempre, desde o começo do desenho da nossa aplicação, a gente tem que pensar como é que ela vai se comportar nas várias plataformas. Bom, aqui eu tenho um exemplo em que eu fiz algumas alterações e estou usando alguns componentes aqui já para deixar a aplicação mais de acordo com aquilo que se espera em uma aplicação Android. Eu tenho agora, por exemplo, um botão que está mais fixo na parte superior, que vai redimensionar conforme a parte superior da tela. Eu tenho um campo de pesquisa, que eu movi para um componente aqui. Já continuando nessa parte de design, é importante a gente observar também que é sempre interessante a gente usar os componentes padrão da plataforma Android. Esses componentes padrão, eles foram projetados, foram pensados para atender às necessidades da plataforma Android, entre elas a necessidade de lidar com a diversidade de dispositivos. Um dos componentes padrão que eu recomendo muito o uso é a Action Bar. A Action Bar, a barra superior que fica lá nas versões nos dispositivos Android com a versão acima da 3.0, que agrupa as ações que o usuário pode tomar numa determinada tela. A Action Bar ela veio para substituir o menu que existia anteriormente, que o usuário acessava lá através do botãozinho menu. E usar a Action Bar é bastante simples. O que a gente precisa fazer é sobrescrever os métodos que a gente já usava com o menu. O onCreateOptions menu, onOptionsItemSelected. O que a gente precisa fazer é criar o nosso menu e retornar ele nos determinados itens. Quando eu compilo a minha aplicação Android, sobrescrevendo esses dois métodos lá dentro da Activity, em aparelhos com a versão abaixo da 3.0, versão 2.3, 2.2, o que vai acontecer é que o Android vai montar o menu padrão que já existia anteriormente. Em versões acima da 2.3, acima da 3.0, ele vai fazer o quê? Ele vai montar a Action Bar de acordo com o menu que eu especifiquei. No caso aqui eu estou especificando um menu em XML, e eu acabei indo um pouco além. O que eu fiz no exemplo aqui? Eu criei um menu diferente para cada versão do Android. Eu criei um menu para as versões até a 3.0 e criei um menu para as versões 3.0 em diante. Por quê? Porque eu queria deixar uma ação mais explícita. O botão que eu coloquei lá na tela, eu quero deixar ele explícito em versões anteriores. Porque se elas não tiverem Action Bar, essa opção vai ficar escondida. Então o que eu faço aqui é testar se a Action Bar está presente. É um teste bastante simples que a gente pode fazer dentro da nossa aplicação. Nesse trecho de código, o que eu faço? Eu verifico qual é a versão do Android que eu estou trabalhando e se ela está abaixo da versão Honeycomb, que é a versão 3.0, que possui Action Bar, eu vou fazer o quê? Eu vou setar um listener lá num determinado botão que tem a ação. Se eu tiver em versões superiores, eu não preciso desse listener, porque a ação já vai estar na minha Action Bar, já vai estar bem destacada lá, bem em evidência. É importante a gente utilizar também outro componente muito conhecido, que é o componente de Fragment. O Fragment
ele é um componente que foi criado justamente para que a gente possa reutilizar componentes de tela em diferentes formatos do dispositivo Android, em diferentes tamanhos. Esses fragments eles foram criados na versão 3.0 e depois foram transportados para as versões anteriores do Android através de uma biblioteca de compatibilidade. No exemplo que eu vou mostrar para vocês depois, eu uso os fragments de maneira bastante simples e crio duas telas diferentes. A gente cria uma tela em que eu monto dois fragments visíveis ao mesmo tempo. Essa tela vai ser exibida em dispositivos grandes, em tablets de tela grande. E eu tenho uma outra tela em que os fragmentos são navegados lateralmente de um para o outro. Essa tela eu monto em dispositivos menores, como celulares e tablets pequenos. Então o que acontece? Eu tenho a mesma lógica em que está nos fragments, que vai ser aplicada tanto para as telas de tablets quanto para as telas de celular, sem grande dificuldade. O que eu tive que fazer são os pequenos controles e um ajuste lá no nosso XML. Além dos fragments, é muito importante a gente utilizar os recursos da nossa aplicação. Os recursos são bastante conhecidos aí, são os arquivos que a gente encontra lá em formato XML, em formato de imagens, entre vários outros formatos ali que a gente pode ter de recursos. Eles são bastante importantes e são às vezes até subutilizados por alguns desenvolvedores. A gente tem que dar muita atenção para os recursos e a gente pode criar eles através, por exemplo, de recursos por versão. No exemplo aqui, eu criei uma tela, criei uma activity e estou disponibilizando um layout de tela para a maioria das versões do Android e um layout de tela que vai ser aplicado da versão 11 em diante. É importante a gente sempre observar como é que o Android vai fazer a busca por recursos, que é uma coisa que às vezes alguns desenvolvedores se confundem. O que o Android faz é sempre verificar no formato mais ou menos de cima para baixo. O que acontece? Se ele está na versão 12, por exemplo, do Android, das bibliotecas, o que ele vai fazer? Ele vai tentar achar uma tela para a versão 12. Se ele não encontrar, ele vai tentar achar uma tela para a versão 11. No caso aqui, como eu defini uma versão 11 para minha tela, é essa tela que ele vai aplicar. Ou seja, quando eu crio um diretório aqui, layout V11, os recursos que eu colocar dentro desse diretório vão ser aplicados para todos os dispositivos que estão na versão 11 ou superior do Android. Aqui no caso eu tenho o meu recurso específico para a versão 11. Mas eu posso criar recursos também por tipo de tela. Aqui eu fui expandindo o exemplo e a gente tem lá, além do recurso que vai ser aplicado para as telas normais, eu tenho um recurso que foi criado para a tela X-Large, ou seja, para a tela extra grande. E eu posso combinar também parâmetros de recursos, que é outra coisa que alguns desenvolvedores acabam subutilizando. No exemplo aqui, eu estou utilizando uma tela que é configurada para o layout X-Large, ou seja, tablets grandes, específicos para a versão 11 e superior do Android. Mas atenção, é bastante importante a gente prestar atenção que muitas vezes acaba acontecendo o chamado fenômeno da multiplicação dos arquivos. O que acontece? A gente vai criando vários XMLs para várias situações específicas. A gente vai criando vários layouts para situações específicas. Como eu fiz aqui, eu criei um layout para a versão 11, ao mesmo tempo tela X-Large. O que vai acontecer? Se eu precisar adicionar um campinho aqui nessa tela, que se aplique a todas as versões do Android, o que vai acontecer é que eu vou ter vários arquivos XML de layout para alterar, eu vou ter várias configurações que eu vou ter que mexer. Então o que eu faço no meu dia a dia é dar bastante atenção para o uso de constantes. Aqui eu estou apresentando um exemplo que vem lá do Android ADT. Quando a gente cria um novo projeto, ele já monta para a gente lá um relative layout, em que ele vai mostrar lá algumas constantes, as constantes de dimensão que a gente vem aqui, padding bottom, padding left, right, top, que são as constantes que vão definir o espaçamento da tela. Eu poderia criar um XML com cada um dos espaçamentos, mas o que acontece? De novo eu caio no problema que quando eu precisar mexer nesse XML eu vou ter vários arquivos. Utilizando recursos de constantes, o que acontece é que a gente acaba tendo que apenas mexer nas constantes ou em um arquivo XML. Então no meu dia a dia o que eu faço ao máximo é tentar unificar os arquivos em um único layout e ajustar ele através de constantes ou coisas nesse sentido. As constantes sim, os arquivos de dimensão eu posso criar para as várias versões do Android, porque é muito mais fácil de a gente mexer em um arquivo de constante
do que mexer em um layout de XML complexo. Aqui, por exemplo, eu tenho a constante que foi criada para as versões padrão do Android e eu posso criar constantes como nós temos aqui dentro dos vários diretórios values que vão representar os valores que vão ser aplicados em cada uma das versões do Android. Uma outra situação que os desenvolvedores acabam utilizando pouco devido aos problemas de fragmentação é o uso das APIs mais recentes. A Google, a cada versão nova do Android, acaba disponibilizando novas APIs que a gente pode trabalhar. E muitos desenvolvedores acabam utilizando poucas APIs novas por causa da incompatibilidade com versões antigas do Android. O que eu recomendo sempre é a gente tentar explorar ao máximo as APIs mais novas, sempre que possível, porque elas vão dar um diferencial para a aplicação. Então, quanto mais rápido você começar a explorar as APIs mais novas, mais rápido você vai dar recursos para os usuários que estão nas versões mais novas do Android. Ao invés de esperar uma versão se popularizar, você pode ter um aplicativo que se destaca porque já está explorando funcionalidades das versões mais novas. Aqui eu tenho um exemplo, estou repetindo o exemplo do Action Bar. O que eu faço é verificar em qual versão do Android eu estou. O que a gente pode fazer com muita facilidade dentro das nossas classes é criar comportamentos específicos para versões mais novas e aplicar eles quando possível. Por exemplo, na versão 4.2 do Android foram introduzidos alguns recursos de notificação, uma notificação mais avançada. Eu posso verificar se o usuário tem a versão 4.2 disponível e exibir uma notificação com recursos mais avançados. Ou eu posso simplesmente exibir uma notificação tradicional caso o usuário não esteja na versão 4.2. Bom, outro ponto importante também é a gente prestar atenção no hardware que a nossa aplicação usa. Muitas vezes a gente tem algumas aplicações que dependem especificamente de um hardware. Por exemplo, uma aplicação que é totalmente voltada para a navegação do usuário não faz sentido se o dispositivo do usuário não tiver um hardware que suporte a navegação. Como a gente tem a grande diversidade de dispositivos Android, alguns fabricantes acabaram criando dispositivos que não têm um suporte total à localização, ao GPS, por exemplo. Então é muito importante a gente sempre verificar qual o hardware que está disponível no aparelho. A gente precisa analisar a importância do hardware para a nossa aplicação. Como eu falei anteriormente, uma aplicação de navegação não faz sentido sem que o dispositivo tenha um GPS, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, uma aplicação que tem uma das funcionalidades como sendo localização e várias outras que não dependem de GPS, faz sentido sem o GPS. Então, o que precisa ser feito? A gente precisa verificar se a gente vai permitir ou não a instalação de uma aplicação em um dispositivo que não tem um determinado hardware e se a gente permitir a instalação, como é que a gente vai tratar. Aqui eu tenho um exemplo de configuração que é feita no Android Manifest. Essa tag pode ser adicionada lá dentro do nosso Android Manifest, antes da nossa tag Application, e vai fazer com que somente os dispositivos que tenham GPS possam instalar a nossa aplicação. Ela vai servir de filtro também em algumas lojas de aplicativos e tudo mais, e vai restringir o uso da nossa aplicação. Agora, o que a gente pode fazer também é, em tempo de execução, verificar se o determinado hardware está disponível. Eu já vou mostrar para vocês aqui no exemplo como é que a gente pode tratar em tempo de execução para ver se o hardware está disponível. Nesse caso, a gente pode verificar lá e habilitar ou não uma determinada funcionalidade que depende da localização. O que eu tinha de apresentação era isso. Eu vou mostrar agora rapidamente algumas ferramentas de apoio que a gente tem dentro do Eclipse, dentro das ferramentas do Android. Acabei não comentando anteriormente, mas se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma consideração a respeito da aula, pode ficar à vontade de fazer o post lá nos comentários do YouTube. Pode deixar lá o seu comentário. Se for alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai estar filtrando quais são as dúvidas que a gente pode responder durante a aula. E no final da aula eu vou responder essas dúvidas. Se a gente tiver algumas dúvidas que a gente não vai ter como responder na aula, a gente vê como é que a gente vai fazer depois, a gente disponibiliza depois pela internet. Então, eu tenho aqui o Eclipse aberto, vou começar mostrando algumas ferramentas que a gente pode usar para melhorar a nossa aplicação, melhorar o suporte a multiplataforma. Uma das ferramentas que eu utilizo bastante, que eu acho bastante interessante, é o preview aqui do layout. Por mais que o preview do layout tenha seus probleminhas, tenha alguns pontos de incompletude, ele é bastante útil em várias situações. Aqui, por exemplo, eu estou com o layout lá da nossa activity principal, eu tenho aqui só um text view e um pager. No caso aqui eu estou com o layout da versão 11, mas eu posso pegar, por exemplo,
o layout da versão anterior do Android. Aqui dentro, eu estou verificando como é que esse layout vai ficar em um dispositivo com a versão 17. Mas eu posso verificar como é que ele vai ficar em um dispositivo com a API 10, com Android 2.3.3, por exemplo, e fazer o preview, entender como é que vai ficar, como é que o usuário vai verificar esse layout. Eu posso também navegar entre os vários formatos de dispositivo. Eu posso navegar aqui para dispositivos maiores, menores, dispositivos da Google, dispositivos genéricos, como por exemplo telas maiores, menores, tudo mais, e assim fazendo preview de como que a aplicação vai se comportar. Eu posso também verificar como é que a aplicação vai ficar em diferentes linguagens. Então eu posso selecionar aqui, por exemplo, as traduções. No caso aqui eu traduzi a minha aplicação para português e inglês, então eu posso colocar lá um preview de como é que vai ficar em português. E para facilitar, para que eu não tenha que ficar o tempo todo navegando aqui, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é criar as chamadas miniaturas. Ou seja, eu posso fazer várias miniaturas aqui para ir tirando o preview de como é que a minha tela vai ficar. Eu posso utilizar aqui a opção padrão que o ADT disponibiliza lá, criar amostras representativas, ou seja, amostras que ele sugere como sendo layouts bons para visualização. E conforme eu vou desenvolvendo aqui, eu posso ir verificando como é que esse layout vai ficar nos vários dispositivos. Eu posso aqui, por exemplo, aumentar o tamanho do meu campo, para a gente ver como é que ele vai ficar. E assim eu vou testando como é que ele vai ficando o preview nos vários dispositivos diferentes que ele me sugeriu. Mas eu posso também utilizar a opção de preview manual, ou seja, eu posso vir aqui e posso adicionar o meu layout atual como sendo uma miniatura. Com isso eu posso criar aqui, por exemplo, dispositivo. Com isso eu tenho aqui o nosso primeiro layout. Posso ir alternando aqui entre formatos de dispositivos para ir vendo outros tamanhos, outras resoluções e tudo mais. E conforme eu vou desenvolvendo o meu layout aqui, ele já vai atualizando as miniaturas aqui, para que a gente já tenha uma noção de como que o nosso aplicativo vai ficar. Isso dá uma produtividade bastante legal, bastante interessante. Além disso, obviamente, o emulador é uma ferramenta muito forte aí que a gente pode utilizar. Ele apresenta uma versão bem fiel do que vai ser executado nos dispositivos. A gente pode criar vários emuladores para diferentes formatos aqui. No caso eu tenho somente um emulador, mas a maioria dos desenvolvedores e eu também, conforme vou desenvolvendo aplicativos, eu vou criando vários emuladores. Às vezes tenho até mais de um emulador aberto no meu computador, e assim a gente vai testando em várias versões do Android. Uma outra ferramenta bastante útil, bastante poderosa aqui dentro, é o chamado Lint. O Android Lint foi criado para verificar várias situações dentro de um aplicativo Android. Ele é um verificador que pode ser rodado antes da gente fazer o build na nossa aplicação, antes da gente distribuir a nossa aplicação. Eu tenho aqui o ícone, Android Lint, posso executar ele aqui, com isso ele vai começar a executar e vai fazer análise da nossa aplicação. Vai verificar como é que está o uso de recursos, por exemplo, vai verificar se tem recursos que não estão sendo usados, vai verificar possíveis problemas com o nosso recurso, como por exemplo, problemas de internacionalização, problemas de performance, que podem gerar diminuição de performance, entre várias outras situações. Dentro do Android Studio, a gente tem essas mesmas ferramentas, eu não vou ter como mostrar para vocês agora, mas a gente tem essas mesmas ferramentas que podem ser acessadas lá dentro do Android Studio. Eu vou começar agora a dar uma olhada no que a gente tem de dúvidas aí, vou começar a ver o que a gente tem de questões para trabalhar aqui dentro. Como eu falei, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem ficar à vontade, podem ir apresentando lá. Antes disso, só fiquei de mostrar para vocês, tive um probleminha ali com a minha apresentação. Eu tenho aqui o exemplo. Lá dentro do exemplo, eu verifico, por exemplo, se o dispositivo tem um determinado hardware de localização. Então aqui eu estou verificando, por exemplo, se o dispositivo tem hardwares que vão permitir obter a localização. Então o que eu poderia fazer? Supondo que a minha aplicação tem uma funcionalidade que depende de um hardware de localização, poderia testar eu poderia testar se o dispositivo tem esse hardware disponível ou não,
e a partir daí eu poderia começar a fazer um determinado processamento específico. Eu poderia, por exemplo, mostrar uma mensagem para o usuário, dizendo, olha, essa funcionalidade não está disponível nesta versão. Ou eu poderia simplesmente desabilitar essa opção do menu, entre várias outras situações. Além disso aqui, eu tenho todos os vários recursos que eu criei anteriormente. Então eu tenho a minha activity principal, que eu acabei alterando aqui, fazendo umas configurações que mexeram nela. E a gente tem lá os vários recursos distribuídos por versão. Note que com certa facilidade aqui eu já alcancei 3 arquivos XML, 4 arquivos XML para a mesma tela principal. Então é muito importante quando a gente vai criar uma aplicação Android, a gente projetar como é que vai ser essa tela antes, estudar como é que a gente vai fazer, como é que vai ser essa tela e como é que ela vai se comportar nas várias versões do Android. Eu criei também um menu diferente para 2 versões, como eu citei anteriormente. Eu criei um menu para as versões padrão do Android anteriores à versão 11, em que eu mostro uma configuração. Eu criei outro aqui para as versões posteriores. Por quê? Porque eu tenho uma ação aqui dentro do menu que eu quero destacar. Então o que eu fiz com essa ação? Nas versões que não tem Action Bar, eu tirei essa ação e coloquei no meu layout de tela. Nas versões que tem Action Bar, eu deixei essa ação lá e coloquei ela como sendo exibida na minha barra principal. Então ela vai ficar sempre visível para o usuário. Então essa é uma forma de a gente explorar bastante recursos aí das versões mais novas. Por fim, a gente tem aqui alguns qualificadores mais detalhados, como por exemplo aqui, esse arquivo de dimensões foi gerado pelo próprio ADT. Note que nós temos aqui a menor largura lateral, 600 dp, ou seja, o que ele vai tentar fazer é tentar aplicar esse arquivo para dispositivos que tenham mais de 600 dp de largura, para que ele possa aplicar uma determinada constante aqui dentro. Bom, pessoal, vou começar a dar uma olhada nas dúvidas agora, nas questões. Como eu já citei anteriormente, quem tiver mais dúvidas, quem tiver mais questões, pode submeter lá no YouTube.